Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas. Deus deu ordem para Jonas ir até a cidade de Nínive pregar sobre o arrependimento. O povo de Nínive era conhecido pela sua crueldade. Eles eram um povo cruel. Todos que eles capturavam, eles maltratavam, despedaçavam os seus corpos, expunham nas praças. Mas o Senhor deu ordem ao profeta para que ele fosse até a cidade e pregasse sobre o arrependimento. Ou seja, falassem para eles: olha, ou vocês se arrependem da sua maldade, ou eu destruirei toda esta cidade. O profeta Jonas, como ele sabia que o povo de Nínive era cruel e inimigo do povo de Deus, ou seja, inimigo do povo de Israel, o profeta não queria ir até essa cidade. E também por medo, porque eles eram realmente maldosos. Então o profeta decide ir até a cidade de Tarsis. A cidade de Tarsis era muito longe da onde Deus queria que ele fosse, na cidade de Nínive. Então ele vai até Jope e embarca num navio que ele vai em direção a Tarsis. Nesse navio, Jonas vai até o porão e deita ali e acaba adormecendo. Enquanto ele dormia, começa do lado de fora uma grande tempestade e ela ia se agravando. Então o povo começa a procurar por que motivo estava acontecendo aquilo com eles e começam a lançar sortes. E na verdade era como se fosse um sorteio. E caiu sobre Jonas a sorte. Então eles procuravam Jonas. O acordou e perguntou: da onde você é, Jonas? Quem é o seu Deus? Jonas se apresentou como hebreu e disse: eu sirvo ao Senhor, Deus que criou os céus e a terra. E Jonas sabia que aquela tempestade era simplesmente porque ele havia desobedecido ao Senhor. E quem enviou foi o próprio Deus. Então eles começam a querer lançar Jonas para fora do barco. E assim o fazem. Imediatamente quando Jonas cai no mar, a tempestade vai embora, a tempestade se acalma, a fúria do mar se vai. Então o povo que estava no barco começa a temer, ou seja, eles começam a oferecer sacrifícios, começam a ver, nossa, que Deus é esse poderoso, e começam a temer ao Senhor. Enquanto isso, do lado de fora do barco, Jonas estava no meio do mar e Deus havia preparado um grande peixe para que engolisse a Jonas. O grande peixe engoliu a Jonas. Jonas ficou dentro das entranhas desse peixe por 3 dias e 3 noites. Então ele clamou ao Senhor ali mesmo: meu Senhor, me tira daqui, me tira desta situação, e se arrependeu de ter desobedecido ao Senhor. E Deus o ouviu. Deus ouviu a sua oração e mandou e ordenou para que o peixe vomitasse a Jonas na terra seca. O Senhor Deus, ele é soberano, ele tem poder sobre todas as coisas. Então o peixe ouviu e obedeceu ao Senhor e assim o fez. Vomitou a Jonas na terra seca. Então Deus deu ordem pela segunda vez a Jonas: Jonas, vá até Nínive e prega acerca de arrependimento para aquele povo. Então Jonas, desta vez, obedece ao Senhor e vai até aquela cidade. Aquela cidade ouviu, atendeu ao pedido de Jonas. Eles começaram a clamar ao Senhor, arrependidos de verdade, e Deus ouviu a oração do povo, viu que eles estavam de fato arrependidos e aceitou e disse: não vou mais destruir essa cidade. Jonas ficou irado com isso. Jonas não queria que eles fossem salvos, porque eles eram inimigos do povo de Deus. Mas a salvação nós sabemos que é para todos. Jesus morreu, foi por todos nós, sem acepção de pessoas.
E, inclusive, isso está escrito em Atos, capítulo 10, eu não vou me lembrar do versículo, mas está escrito lá que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu foi por mim e por você, foi por todos nós, independente de classe, independente de qualquer coisa, foi por toda a humanidade. Então Jonas ficou irado de Deus aceitar o arrependimento deste povo. Então o Senhor fez o seguinte: Jonas estava caminhando debaixo do sol quente. O sol estava tão quente que feria a cabeça de Jonas. Então o Senhor fez crescer uma aboboeira, sim, um pé de abóbora. Este pé fez sombra na cabeça de Jonas. Então Jonas ficou super feliz e alegre com aquela sombra. Mas Deus enviou um bicho que comeu aquele pé de abóbora e no outro dia ele estava morto. Então Jonas ficou triste e magoado, porque o pé de abóbora morreu e o sol voltou a ferir a cabeça dele, de tão forte que era o sol. Então Deus conversou novamente com Jonas. Jonas, você sentiu pena, você sentiu dó de uma planta que você não colheu, que você nunca regou. Então, por que eu não me importaria com mais de 120.000 pessoas que estavam em Nínive, que não sabe discernir entre sua mão esquerda e sua mão direita? O livro de Jonas, ele acaba aí, mas deixa para nós muitos ensinamentos acerca de obediência. Quando obedecemos ao Senhor, quando Deus manda nós fazermos alguma coisa, é porque Ele já arrumou tudo, todo o caminho. Percebe que o povo já estava com o coração quebrantado. Apesar de ser um povo mau, Deus já havia preparado. Deus só queria que o profeta Jonas entregasse a sua palavra, falasse sobre arrependimento para aquele povo, para que eles pudessem se humilhar, se arrepender de toda a sua maldade e receber a salvação. Então, o caminho já estava preparado. E é isso que acontece, inclusive, porque Jonas decidiu desobedecer ao Senhor, indo para muito longe do caminho do qual ele tinha pedido. Jonas correu para Tarsis. Tarsis era muito distante de Nínive. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós temos consequências. Sofremos consequências que não passaríamos por aquilo se nós simplesmente o obedecêssemos. Se Jonas simplesmente obedecesse ao Senhor, ele não passaria por essa situação de ficar dentro de um peixe durante 3 dias e 3 noites e ter que clamar ao Senhor: Deus, por favor, me tira daqui, porque eu me arrependo de ter desobedecido ao Senhor. Então, não só isso, acerca de acepção de pessoas também. Então, Jonas é um livro muito curto da Bíblia, de apenas 4 capítulos. Inclusive, eu te aconselho a leitura deste livro tão interessante, cheio de ensinamentos para a nossa vida, porque realmente é muito importante. Então, eu espero que você tenha gostado dessa curta história, mas tão importante. E até o próximo vídeo.